1 Coríntios 15, a partir do verso 50. Diz assim a palavra de Deus: Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Também 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Dando continuidade ao nosso assunto, o tema hoje é o arrebatamento e o tribunal de Cristo. Amém? Lemos aqui no verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Semana passada nós falamos sobre a ressurreição dos mortos. E dando continuidade a esse tema, ou complementando esse tema, nós vamos falar então sobre o arrebatamento. Por quê, irmãos? Porque a ressurreição dos mortos, segundo esse texto que nós estamos lendo, precedem o arrebatamento. Os mortos ressuscitam primeiro. Verso 16, parte final. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, que segundo 1 Coríntios 15, que nós lemos, é a sétima, a última, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, leia aí na sua Bíblia, verso 16, parte final. Leia na sua Bíblia para você não dizer que sou eu que estou falando. O que diz aí? Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos. Então, segundo o que entendemos, nós não podemos colocar o arrebatamento antes da ressurreição dos mortos, porque a Bíblia, segundo o que nós estamos lendo, coloca depois. Amém? Então, como nós já falamos bastante sobre isso, nós vamos deixar nossa Bíblia aberta lá em 1 Coríntios 15.
Nesse momento, então, irmãos, acontecerá a transformação dos nossos corpos. Nós vamos ler, né? Ou nós podemos dizer, primeiro de tudo, irmãos, que os nossos corpos serão redimidos. Nossos corpos serão salvos. A salvação que Deus prometeu para nós. A salvação que Deus prometeu para nós, que completaria em nós, será concluída com a nossa transformação. Se você estiver morto já, ou como a palavra diz, dormindo com Cristo, num sentido só que você está com Cristo no paraíso, então você virá com Jesus para receber o seu corpo transformado e vai ser ressuscitado dentre os mortos. E se você estiver vivo nesse momento da vinda do Senhor, então você será transformado e será arrebatado juntamente com os mortos para o encontro do Senhor nos ares. Alguém está com a Bíblia aberta em Tessalonicenses para nós repetirmos? 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, em nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? O Senhor, quando você abre, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5:23, diz que Ele nos santificaria completamente. E diz que o nosso espírito, alma e corpo seriam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que o Deus que nos chamou nos salvará completamente. Amém? Então Ele começou uma salvação dentro de nós, no nosso espírito. Agora Ele está conformando o nosso caráter ao caráter de Cristo. E quando Ele vier, então o pecado será erradicado do nosso corpo mortal. E nós teremos um corpo transformado. Amém? Amém, irmãos? Quando nós abrimos, por exemplo, deixe marcado na sua Bíblia aí. Deixe em 1 Coríntios 15, mas marque esse texto também. Romanos 8:23 diz que, e não somente ela, falando da criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. E diz o texto, a redenção do nosso corpo. Então, esse momento em que nós seremos transformados é o momento chamado na Bíblia, em Romanos 8:23, da redenção do nosso corpo. Amém? Por isso que Paulo diz que estava certo que os sofrimentos do tempo presente não poderiam se comparar com a glória a ser revelada em nós. Ele fala que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E diz, pois a criação está sujeita à vaidade. Diz o texto assim, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E ele diz, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Quando você vê a natureza, os cataclismas, toda essa terremotos, todos esses estrondos, todos maremotos, é a criação gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Diz que não somente ela, mas também nós, aqueles que têm um espírito, gememos em nosso íntimo,
aguardando que nós sejamos recebidos plenamente com o Senhor como filhos. Isso acontecerá na redenção do nosso corpo. Porque aí não vai ter nenhum problema em nós mais. Amém, irmãos? A salvação do nosso espírito tem a ver com o perdão de pecados. Para ele existe o sangue de Cristo. Amém? A salvação da nossa alma, que é enquanto nós estamos vivendo nessa terra, sendo conformados à imagem de Cristo, tem a ver com a libertação do poder do pecado. Mas quando o Senhor vier, nós seremos transformados e nós seremos libertos da presença do pecado. Então, quando o Senhor vier, o pecado será erradicado dos nossos corpos. E por isso não haverá mais morte. Amém? Não haverá mais dor. Então, voltando ao texto de Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50, que é o assunto da ressurreição ligado ao do arrebatamento, porque isso acontecerá num só momento. É isso que nós vamos ler. Diz assim: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. São herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Vamos morrer em Cristo, nem todos dormiremos. Mas transformados num momento, num abrir e piscar de olhos. Então é no menor átomo de tempo. Ao ressoar da última trombeta. E Paulo vai repetir o que ele repetiu aos Tessalonicenses: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E começa a dizer, né? Primeira coisa, verso 23, verso 53. Será removido dos nossos corpos a corrupção do pecado. Não é? Porque é necessário que o corpo corruptível se revista de... Segunda coisa, o corpo mortal será revestido de... O corpo mortal se revista de imortalidade. Verso 53b. Essas duas coisas são a nossa vitória sobre o que, irmão? Sobre a morte. Já não há mais morte. Por que que não há mais morte? Porque não há mais pecado no nosso corpo. Se não há mais pecado, não há mais morte. Se não há mais... Se agora nós fomos revestidos de incorrupção, fomos livres da corrupção. Fomos revestidos de imortalidade, fomos livres da morte. Por isso que o texto continua dizendo: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí ele vai falar por meio de quem isso acontece, irmãos. Verso 20, verso 57. Graças a Deus que nos dá vitória. Que vitória é essa, irmãos? A vitória sobre a morte. Mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por causa de quem nós somos ressuscitados? Por causa de quem nós somos transformados? Por meio de Jesus Cristo. A nossa vitória é a vitória de Cristo Jesus. Então, é interessante porque às vezes as pessoas abrem esses dois versículos finais aqui. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Diz, qualquer coisa que você queira, o Senhor te dá, a tua vitória está em Cristo. Mas o texto, quando nós lemos, está se referindo a duas coisas: a nossa transformação do corpo e a ressurreição dos mortos. E essa vitória vem
sobre a morte por meio de Jesus Cristo. E por causa disso que vai acontecer, aí Paulo conclui o capítulo 15 dizendo: portanto, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Então, tudo que nós estamos fazendo, irmãos, para o Senhor, vai acontecer algo referente a isso na sua vinda. Amém? Tudo que fazemos para o Senhor não é vão. Talvez a maior dádiva que nós recebemos do Senhor, nesse momento, como galardão, vamos dizer assim, não como galardão, mas como recompensa por aquilo que fizemos para Ele, é que nós vamos ser transformados, né? Que nós não vamos morrer eternamente. Foi isso que Jesus disse: aquele que crê em mim não verá a morte eternamente. Não é? Então, alguém que morreu em Cristo está seguro. E nós, se estivermos aqui, quando Cristo voltar, seremos transformados. São coisas muito importantes. E quando você abre em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, aliás, 1 Tessalonicenses que lemos, verso 17, diz que nós seremos arrebatados juntamente com eles, que são os mortos que morreram em Cristo, para o encontro com o Senhor. Amém? Entre nuvens. E estaremos para sempre com Ele. E 2 Tessalonicenses diz que na vinda do Senhor nós teremos uma reunião com Ele. Então isso nos leva ao nosso próximo passo, não é? A nossa reunião com Cristo. Chama-se o Tribunal de Cristo, que acontecerá logo após o arrebatamento. E segundo os textos que nós lemos, irmãos, acontecerá na segunda vinda de Cristo, com o nosso encontro com Ele nas nuvens. Amém? Só que eu gostaria de mostrar para os irmãos que, pelo menos, a palavra de Deus fala de 3 juízos, que são distintos. E se você não for cuidadoso, você não vai perceber. Amém? O tribunal de Cristo, o juízo das nações e o juízo do trono branco. São 3 juízos. Não esqueça disso. Amém? Quantos juízos? O tribunal de Cristo define onde o cristão passará o milênio. Se for vencedor, vai reinar com Cristo. Se não for um vencedor, vai ter perda, vai ter castigo. E a Bíblia fala exatamente essas palavras. O próprio Senhor usou exatamente essas palavras. Isso está lá, e nós vamos ler o texto depois, 2 Coríntios 5, 10. Romanos 14, 10. Está em Hebreus 10 também, 30. O Senhor julgará o seu povo. Você sabia que você vai ser julgado? E qual é a confusão hoje entre os irmãos? É porque eles não entendem. Quando eles lêem, por exemplo, João capítulo 5, verso 24, que diz que aquele que crê não entra em juízo. Que juízo Jesus está falando? É o juízo... Que juízo Jesus está falando naquele texto, será, irmãos? O tribunal de Cristo, o juízo das nações e o juízo do grande trono branco. Se o Senhor julgará o seu povo, se todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, de que juízo nós escapamos? Daqueles que nos coloca ou no céu ou no inferno. Desse, todos os salvos já escaparam. Então aí você descobre o problema que os irmãos têm. Qual é o problema? Existem irmãos que leem condenação de crentes e disciplina para os crentes e pensam que é o inferno. E daí pensam que se perde a salvação.
E por outro lado, os irmãos que firmam seus pés sobre que o crente não será condenado eternamente, pensam que esses juízos são só para os ímpios. E a grande confusão. Mas se você perceber que nós temos o tribunal de Cristo, o juízo das nações e o do grande trono branco, então um dos três nós já escapamos. Ou de dois, não é? Quais deles? Se todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, desse nenhum de nós vai escapar, nem Paulo, porque ele que está falando, todos compareceremos. Então ele estará lá. Amém, irmãos? Então não pode ser esse. Né? Então qual é o juízo que nós escapamos quando cremos, irmãos? Da condenação eterna. Do último julgamento. Do grande trono branco. Então, começa com o tribunal de Cristo primeiro. Nós vamos voltar nele, mas só citando agora. Nesse, todos os salvos comparecerão. Esse diz respeito aos galardões. Amém? Aí, depois da batalha do Armagedon, que é a última batalha antes do milênio, porque Gog e Magog é a batalha depois do milênio. Quando você lê Zacarias capítulo 14, verso 13, você vai ler que daquela batalha há sobreviventes. Por que eles sobreviveram? Porque eles não se levantaram contra o Cordeiro. Diz que todos os que restaram das nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então há sobreviventes, pessoas que estão vivas em corpos mortais. E estes homens não foram contra o Cordeiro. Amém? Esses homens na tribulação deram um copo de água a um dos pequeninos. Socorreram os irmãos. Alguns creram. Mas estão em corpos, o quê? Não transformados. Amém, irmãos? Você vai ler isso lá em Apocalipse também, quando há nações que vão até Jerusalém para comer do fruto da árvore, que é para a cura das nações. Amém? Fica simples para você. Se você não entender sobre o juízo das nações, infelizmente você não vai conseguir identificar essas pessoas. Então o juízo das nações é o juízo das nações que estarão em pé na segunda vinda de Cristo. Este é o segundo juízo. Para as nações que hão de entrar no reino ou ser lançadas no fogo. Estas pessoas não estão em corpos glorificados. Não. Esse juízo é antes do milênio. Esse chama-se juízo das nações. Isso. Antes do milênio, o Senhor vem. Todos estão acompanhando? Há uma guerra antes do milênio. Chama-se Armagedon. Todos os que se levantaram contra o Cordeiro serão destruídos. E se inaugura o lago de fogo com o anticristo e o falso profeta. Amém? Nesse momento, depois do tribunal de Cristo, o Senhor estabelece o juízo das nações. Amém? Essas pessoas, Zacarias 14, verso 13, são as pessoas que restaram das nações, que vieram contra o Cordeiro. Esses irão de ano em ano a Jerusalém, subirão. É só você ler lá. Aí você vai descobrir quem são as nações de Mateus capítulo 25. E nós não vamos falar dessas coisas detidamente. Só estou passando porque os irmãos precisam saber que são 3 juízos. Amém? Tribunal de Cristo, e o juízo das nações e do grande trono branco. Mas o juízo das nações você vai encontrar depois da parábola das virgens, lá em Mateus 25. Amém? Onde o Senhor separa os bodes das ovelhas. Você vai encontrar ela lá.
Amém? Haverá um julgamento para eles, naquele momento ali. Já que a gente falou, vamos abrir, né, irmãos? Só para não ficar nas minhas palavras. Mateus capítulo 25, verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, com todos os anjos com ele, e se assentar no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai de posse do reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estive nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E ele diz, continua, e quando te vimos enfermo e preso e te fomos visitar? Ele responde, em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, preso, e não te assistimos? E ele disse: em verdade vos digo, sempre que deixasse fazer uma dessas coisas a um destes mais pequeninos, a mim o deixasse de fazer. Então esses para o castigo eterno irão, porém os justos para a vida. Aqui, irmãos, é um juízo diferente. Amém? É o juízo que você vai encontrar em Zacarias. É o juízo... Aí você entende as pessoas que estão vivas no milênio, em corpos não glorificados. Amém? Que ficam doentes, que têm filhos, que os filhos, quando pecam, morrem com 100 anos. Aí, se você não prestar atenção nisso, sua cabeça vai ficar mais confusa, você vai fazer uma salada, você não vai ver que cada um desses juízos tem um objetivo. Amém? Preste bastante atenção na sua Bíblia. E o próximo juízo chama-se o juízo do grande trono branco. Está lá em Apocalipse 20, verso 11. Esse é o juízo que você e eu escapamos. Amém? E o das nações também, porque estaremos glorificados. Vi grande trono branco e aquele que se assentava, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos que neles estavam. A morte e o Hades entregaram os seus mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro da geena de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não for achado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse é o juízo final. Deste aqui, com esse você não se preocupe. Amém, irmãos? Não se preocupe com esse. Mas não esqueça destes. Se você fazer uma salada na sua cabeça, misturar tudo, vai ficar bem confuso de você entender. Porque eles têm propósitos distintos quando você estuda eles detalhadamente. Amém?
propósitos distintos, objetivos distintos com resultados distintos. E voltando agora, quantos juízos, irmãos? Então o Senhor vem, se levantou o mundo contra ele, e ele destruirá todos com a espada que sai da sua boca. Certo? Os mortos ressuscitam, os irmãos são transformados, aqueles que estão vivos, vão se reunir com o Senhor para o juízo do tribunal de Cristo, que estabelece que santo entra no milênio, que santo não entra no milênio. As nações serão julgadas por esse juiz. Aqueles que estão vivos e sobreviveram, leram em Zacarias 14, 13, sobreviventes das nações, estes entram vivos no milênio. No milênio eles têm filhos, se casam. O milênio não é o novo céu e a nova terra, irmãos. Existem pessoas habitando aqui. Amém? Existem as pessoas sobre as quais os crentes que reinarão com Cristo governarão. Já pensou você governar uma cidade vazia? Os irmãos nem pensam nessas coisas, né? Quem são as pessoas sobre as quais os crentes reinam? Se não houver ninguém para reinar, vai reinar para quê? Amém, irmãos? Às vezes a gente é meio confuso nos nossos pensamentos. Essas pessoas que são sobreviventes das nações, elas estão em corpos mortais. O pecador de 100 anos morrerá jovem, diz Isaías. Nesse momento chamado milênio, que nós vamos estudar sobre ele. Amém? E depois fala que Satanás será solto, ele enganará quem? As nações. Quem é as nações que ele vai enganar? Os crentes? Amém, irmãos? E todos irão contra, aqueles que irão contra o Cordeiro, serão destruídos. Amém, irmãos? Antes do milênio, tribunal de Cristo, o crente entra ou não no milênio. Juízo das nações, entram pessoas no milênio. Alguns irmãos governarão sobre 5 cidades, outros sobre 10 cidades, dependendo daquilo que produziram nesta vida. Depois do milênio, Satanás é solto e engana quem? Quem? Quantas pessoas será que conseguem nascer em 1000 anos, irmãos? Morrendo tão tarde assim ainda. Muitos. Será que vai aumentar a população ou não? Então Satanás será solto e enganará as nações que virão contra o Cordeiro. Aí você tem Gog e Magog, a última batalha. Amém? Amém, irmãos? É uma ordem bem simples. Não esqueça dela, 3 juízos. 3 tribunais. Amém? E aí você tem, depois dessa batalha, o juízo do grande trono branco. E então entra Apocalipse 21. Novo céu e nova terra. A remoção do que é corruptível da terra. Marcelo, Sem morte, sem dor, sem choro. durante o milênio vai ter chance de conhecer Cristo e Sim, crer nele, se salvar? sim. Por isso que tem pessoas que são salvas e estão escritas no livro da vida lá no final. Amém? Se a gente não perder a ordem das coisas, não é? Se a gente saber que entrou alguém no milênio, então você descobre quem Satanás enganou. Amém? Senão você vai ver, mas quem Satanás enganou se só tem irmão no milênio? Me responda essa pergunta, irmão. Quem Satanás enganou quando ele é solto? Eu tinha ouvido que eles entravam no meio. Zacarias 14, 13. Amém? Agora nós vamos falar do tribunal de Cristo. Por quê? Porque diz respeito a nós, diretamente. Se você é um salvo agora, então você vai ressuscitar ou ser transformado quando Jesus voltar. Amém? Eu lembro-me que tinha um irmão que dizia assim para mim: para o crente tu não precisa pegar sobre o inferno, não. Porque da geena de fogo ele está livre.
Mas para o crente tem que pregar sobre as trevas exteriores, sobre açoites, sobre ficar de fora do reino, sobre passar um período na geena de fogo. Para o crente tu tem que pregar isso. Amém? É porque os crentes às vezes são muito negligentes com a sua salvação, com aquilo que ganharam. Pensam que não tem responsabilidade nenhuma diante de Deus. Justamente por confundir que estarão para sempre com Cristo. Então, se sofrer qualquer dano é porque não estarão para sempre com Cristo. Mas a Bíblia fala de disciplina para os crentes. Então nós precisamos estar claros sobre elas. Amém? E hoje, lembrando, há uns anos atrás estava estudando sobre a palavra esperança e lembrei que tinha mais de 50 páginas que eu tinha anotado só sobre a disciplina dos crentes. Então, uma parte delas, resumidamente, a gente vai ver. Amém? Mas eu gostaria de indicar para os irmãos, por exemplo, o livro do irmão Otmani chamado O Evangelho de Deus. Lá tem vários capítulos sobre a disciplina para os crentes. Nessa época do milênio. E também, dentro desse livro, ou você pode comprar só o livro O Dano da Segunda Morte. Amém, irmãos? Porque você não vai sofrer a segunda morte. Mas talvez você possa ser sujeito a sofrer o dano da segunda morte. Amém? Uma coisa é sofrer a segunda morte. Outra é sofrer o dano que ela pode causar. E a Bíblia diz assim, irmãos. Por exemplo, o Senhor à igreja de Esmirna, o Senhor diz assim, verso 11 do capítulo 2 de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de maneira nenhuma sofrerá o dano da segunda morte. E o que não vencer? O vencedor não sofrerá o dano. E o que não vencer, irmãos? Amém? 2:11 de Apocalipse, né? Então, 2 Coríntios 10, aliás, 2 Coríntios capítulo 5, Segundo Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós, e é Paulo que está escrevendo isso aqui, então ele está se incluindo junto. Amém? Compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Irmãos, a segunda epístola aos Coríntios não está sendo escrita para alguém que não é crente. Está sendo escrita à igreja de Deus que está em Corinto. Amém? E está falando que todos os crentes em Corinto comparecerão aonde, irmãos? Perante o tribunal de Cristo. E cada um deles vai receber segundo, conforme o bem ou o mal que tiver feito. Ou, em outras palavras, nesta vida. O que ele fez com a salvação que recebeu? Como ele respondeu a Deus? Amém? E nesse momento, ele vai receber ou galardão, ou disciplina da parte de Deus. Amém? A palavra aqui é bema. A palavra lá de Apocalipse 20 é tronos. Tribunal lá em Apocalipse 20 é tronos. Aqui é bema. Bema é uma plataforma que o pai de família daquela época botava em casa para julgar sua família depois de que um tempo que ele passava fora. Então um juízo aqui é esse juízo. É o juízo da casa de Deus. Quem é a casa de Deus, irmãos? Hã? São os salvos. Então esse juízo é para quem?
para nós. Amém? E nesse juízo o apóstolo Paulo está incluído. Está lendo aí, irmão? Todos nós, é ele que está escrevendo aqui para os Coríntios. E nós também estamos incluídos. Amém? Quando o Senhor voltar, Ele reunirá a sua casa. E Ele julgará o seu povo. 10:30 de Hebreus. Todos os seus filhos. Como Ele vai lidar com os filhos? Como filhos. Amém? Se eles são filhos, são servos, não é? E nós vamos ler muitos textos que falam sobre isso. Só estou deixando isso claro para os irmãos. Essa disciplina ou recompensa que está ligada aqui, irmãos, tocada aqui, nesses textos, diz respeito a galardão, não vida eterna. Amém? Não diz respeito à sua salvação eterna. Diz respeito a você ou receber galardão ou receber disciplina. Amém? É isso que está ligado aqui. Vamos lá. Então nós vamos tratar um pouquinho da disciplina para os crentes. E é importante. Porque nós podemos dividir a disciplina para os crentes, pelo menos em duas partes. Nós podemos ser disciplinados por Senhor ainda nessa vida. Amém? Você sabia disso? Então, muitas vezes nós somos disciplinados por Deus em vida. Somos nessa vida corrigidos por Ele. Começamos, então, com o que a palavra fala sobre o juízo de Deus nessa vida. E é interessante, porque quando você abre esse texto, que muitos irmãos leem lá em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz assim... Peraí, não é o 10. É o verso 17. Diz assim, ó. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, quando você lê a epístola de Pedro, você lê uma epístola de sofrimento. A prova da vossa fé. Mais preciosa que o ouro, redundará em glória. Então, o tema da primeira epístola de Pedro é esse, do sofrimento à glória. Mas nem todo sofrimento, irmãos, nem todo sofrimento é juízo de Deus. Amém? Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Mas se existem sofrimentos que são juízo de Deus. E alguns destes, nós não estamos citando quais, amém? São colocados nessa epístola na figura do fogo. Diz assim, amados, não estranheis, verso 12, o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então o tema dessa epístola é sempre esse, irmãos. Do sofrimento à glória. Quem foi o nosso maior exemplo? Cristo. Do sofrimento à glória. E esse sofrimento de alguns irmãos nessa era presente, o apóstolo Pedro na sua epístola, no capítulo 4, verso 17, chama de um juízo de Deus sobre sua casa. Amém? Então, cada irmão e irmã, quando passar por uma adversidade, seja qual for, deve ir diante do Senhor. Não estou dizendo aqui, irmãos, que toda adversidade que passamos é juízo de Deus, porque o Senhor disse que nós teríamos aflições. Amém? Estou dizendo que há adversidades que são juízo de Deus sobre nós. Já nesse tempo. Já nessa era. Elas podem ser enfermidades, situações inesperadas, etc.
Então, quando você abre, por exemplo, no livro de Hebreus, você vê isso com bastante clareza, no verso 12, no capítulo 12, melhor dizendo. Se eu estiver indo rápido demais, os irmãos me avisem. Capítulo 12, verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não resististes até o sangue, e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele fores reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Sabe qual é a nossa dificuldade, irmãos? A gente pensa que ser filho de Deus nos torna imunes a qualquer tipo de disciplina. Porque a gente gosta muito dos textos que nós vamos estar com o Senhor por toda a eternidade. E é muito bom, e nós vamos estar mesmo. E nós estamos seguros na mão dele como filhos. Mas leia o texto aqui direitinho. Não há filho a quem o pai não corrija. Então, ser filho denota responsabilidade, tarefas, encargos, que quando não são cumpridos, há disciplina da parte de Deus. E essa disciplina aqui é já nessa vida. Não desmaieis quando pelo Senhor fores reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que recebe por filho. É para a disciplina que perseverais. Vê que texto forte, né, irmãos? Está perseverando? Não, o Senhor vai te disciplinando nessa vida. Que bênção se nós sermos disciplinados nessa vida, irmãos. Porque se nós não formos nessa vida, nós seremos no milênio. Né? Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito mais submissão ao Pai Celestial, então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para... Qual o objetivo da disciplina? Aproveitamento, para que sejamos participantes da sua santidade. Toda disciplina, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém, irmãos? Então, todas as vezes que um crente está diante de uma adversidade, ele precisa ir diante de Deus. Amém? No mundo tereis aflições. Isso é por causa da tua causa, Senhor. Isso é para moldar o meu caráter. Isso é uma disciplina que vem da tua mão. O que é? Ele precisa ir diante de Deus. Amém, irmãos? Veja, leia de novo o verso 10. Para que o Senhor nos disciplina? Para que sejamos participantes. Amém? Então nós temos que pegar e julgar nós mesmos. Então, quando nós lemos, irmãos, em 5:24 de João, que o crente que crê em Jesus não entra em juízo, nós temos que ser cuidadosos. Nós, às vezes, somos muito ruins na interpretação da Bíblia. Amém? Porque se outro texto da mesma Bíblia fala que nós entramos em juízo, então tem que haver mais de um juízo, e tem que haver um que nós entramos e outro que nós não entramos. Ou você concorda com isso, ou você tem que concordar que a Bíblia se contradiz. E como nós, os crentes, cremos que ela não se contradiz, nós sabemos que tem mais de um juízo. Amém? E de um, nós escapamos. Mas e esse que o Senhor nos julga, irmãos? No tribunal de Cristo nós escapamos? O que você pensa, irmão?
Então a condenação de João, fique claro para nós, irmãos, 5:24, diz respeito à nossa condenação eterna. Amém? Podemos ser sim julgados pelo Senhor, ou nesta vida, ou no milênio. Amém? Então vamos ver algumas disciplinas da parte de Deus nessa vida. Eu só vou falar bem rapidamente, vocês vão anotando, amém? Segundo a Bíblia, irmãos, o Senhor tem um tribunal. Existem anjos de Deus, por exemplo, executando julgamento no mundo durante toda a nossa trajetória nessa vida. Por exemplo, vou dar algumas citações para os irmãos. Daniel 4, existe um julgamento de Deus. Um tribunal de anjos de Deus. Não estou falando que os anjos são juízes, não, eles são executores de juízos de Deus. Amém? Atos capítulo 12, você tem um tribunal. Herodes, nessa vida, é sentenciado à morte. Herodes Antipas. Atos capítulo 12, verso 20 a 23. Em Números 22, 22 a 35, Números 22 a 35, você tem um anjo esperando que se aquele homem passasse daquele lugar, ele seria morto. Isso é um juízo de Deus nesta vida. Contra um profeta de Deus. Havia um anjo com uma espada desembanhada e a mula viu o anjo. E se ele passasse da onde ele não deveria passar, o que ia acontecer com ele? A Bíblia diz que o anjo o mataria. Amém, irmãos? Você encontra tribunais estabelecidos por Deus ainda no tempo presente. Por exemplo, Jó capítulo 1, você encontra um tribunal no céu. Deus está julgando uma coisa. Em 1 Reis 22, 13 a 28, você encontra outro tribunal no céu. (22, 13 a 28). Em Sodoma e Gomorra você vê um juízo de Deus nessa vida. Lucas, vamos achar em Lucas o texto da Torre de Siloé, irmãos. Então há juízos ainda nessa vida? Há. Bom, melhor, para nós não perdermos tempo com isso, você procura em casa. Nesse texto, as pessoas perguntam quando caiu aquela torre em cima dos homens, por que caiu? Eles eram pecadores? Leia lá depois. Guarde também a parábola. Oi? Lucas 13. Isso, depois você lê ele em casa. Leia também até o verso 9, irmãos. Porque aí você vai ler também a parábola da figueira estéril. Porque são coisas que diz respeito a essa vida. Diz assim Jesus, verso 6. Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E vindo procurar nela fruto, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira. E não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando a terra inutilmente, ocupando o quê, irmãos?
Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe este ano ainda, até que eu escave ao redor nela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, está bem. Se não, mandarás cortá-la. Depois você medite nessa parábola em casa. Amém? Os homens são como árvores. Só vou dar uma dica aqui para vocês. E há o tempo de dar frutos e olhar os frutos. Se Deus vem e não vê frutos, manda cortar. Assim Jesus, nosso intercessor, diz: espera um pouco. Eu vou fazer um trabalho nele. Se não der fruto, corta. Leia em casa depois, amém, irmão? Se não houver frutos, é cortada. Então muitos irmãos vão embora cedo. Amém? Porque não há frutos. Não são produtivos. Não há produtividade neles. Não é? Por exemplo, em Deuteronômio 32, nós temos o caso de Moisés, que não entrou na terra porque feriu a rocha. E chamou os filhos de Israel de rebeldes. O que aconteceu com ele, irmãos? Um julgamento em vida. Não é isso? Não foi isso que aconteceu com Moisés? Ele perdeu o direito de entrar na terra e morreu. Amém? E quando nós abrimos em 1 Coríntios 11, o que diz lá, irmãos? Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas como nós não julgamos a nós mesmos, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados como o mundo. E veja qual é a disciplina do Senhor. A disciplina do Senhor é: por isso há entre vós muitos doentes, aliás, fracos, doentes, e nem poucos, não poucos que dormem. Então, muitas vezes, eu não estou dizendo que todas, mas muitas vezes a disciplina do Senhor num crente pode ser através de uma doença. Amém? Não todas. Amém? Não todas as vezes. Por isso eu vou citar para os irmãos, tem um livro do irmão Délcio Meireles que diz o sofrimento e suas 7 causas. O irmão encontrou pelo menos 7 causas dos sofrimentos na Bíblia. Já pensou? Tem uns irmãos que dizem que todo sofrimento, toda doença é por causa de pecado. Então Paulo era terrivelmente, sofria isso, porque ele era um homem doente. Timóteo era um homem doente. Epafrodito ficou doente para morrer. Todos eles grandes pecadores. Não é, irmãos? Não. Nem toda doença é por causa de pecado. Mas algumas podem ser por causa de pecado. Amém? Por exemplo, Ananias e Safira, capítulo 5 de Atos 1 a 16. Eles morreram por causa de pecado. Primeira Coríntios capítulo 5, verso 1 a 6. Não falta concordância para esse tema. Amém? O jovem que adulterava com a mulher do seu pai. O que Paulo disse para ele? Eu entreguei o seu corpo a Satanás para ser destruído. Para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Leia lá, 1 Coríntios 5. Isso, o que Paulo está dizendo? Estava sentenciado à morte. Os irmãos estão entendendo? Por quê? Por que, irmão, que ele estava sentenciado à morte? Por causa de pecado. Então, enfermidades, situações inesperadas, em todos esses casos que citamos, devemos buscar a nossa consciência se há motivos. Se estamos na mão do Senhor em disciplina. Então, quando há uma adversidade na nossa vida, irmãos, nós precisamos ir ao Senhor antes de ir no médico. Amém? Antes de ir no médico. Amém?
Como assim, irmão? Tu está dizendo para não ir no médico? É que a gente tem que explicar tudo, porque muitas vezes entendem errado, né? Estou dizendo que nós precisamos descobrir a causa das coisas. Amém, irmãos? Por exemplo, você pode ficar doente porque você não cuidou de você mesmo. Então isso entra na lei da semeadura e da colheita. Você pode estar participando de algo preparatório da parte de Deus. Isso é um sofrimento. Amém? Você pode estar debaixo da mão do Senhor e pode estar enfermo. É o que diz lá em 1 Coríntios 11. Amém? Como nós lemos. Fracos, doentes, e não poucos que morriam. É isso que Paulo está falando aos Coríntios. Então nós temos que avaliar, amém, irmãos? Esse é um assunto para julgarmos a nós mesmos. Não a nossos irmãos. Eu cansei de ver irmãos dizer, aquele lá está doente porque fez tal coisa. É por causa de pecado. Isso não nos diz respeito. Cada um deve se avaliar. Por isso que Paulo diz, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Por exemplo, Tiago capítulo 5, dá-se a entender claramente que aquela pessoa que chama os presbíteros da igreja está doente por causa de pecado. Há uma tentativa de explicar aquele texto dizendo que os presbíteros eram os médicos e o óleo daquele que eles vão ungir com óleo é um óleo medicinal. Ah, não sabia, irmãos. É uma tentativa, né? Mas na época já havia médicos. Lucas, por exemplo, era um médico. Amém? Não é os anciãos da igreja, não são médicos, não. Há um motivo para ele ser chamado, Dani. Então, irmãos, vou repetir esse texto para os irmãos. Mas quando julgamos a nós mesmos, não necessitamos ser julgados. Então a palavra de Deus deixa muito claro que uma pessoa pode ser irrepreensível. Sabe o que é uma pessoa irrepreensível? Não é que não precisa, é uma pessoa que não precisa que outros repreendam ela. Ela repreende a si mesma. É uma pessoa que não precisa ser repreendida porque ela mesma reconhece as suas falhas e as confessa. Isso é ser irrepreensível. Por isso que fala que um presbítero deve ser irrepreensível. Não é que ele é livre de falha, santo. É que deve ser alguém que repreende a si mesmo, reconhece os seus erros e abandona, pede perdão. Amém, irmãos? Todos os textos que nós citamos aqui provam que pode haver uma disciplina em vida, correção e juízo de Deus na era presente. Amém? Alguém quer que eu repita os textos? Precisa, irmãos? Mais uma coisa, irmãos. Existe uma coisa na palavra de Deus chamada a medida do pecado. E a ideia é de uma taça que vai se enchendo. E o Senhor vai tolerando. E aquela taça vai enchendo. Paulo usa essa expressão para os judeus que o perseguiam. Ele diz, estes vão sempre enchendo a medida dos seus pecados. Quando a taça está em cima já, o que acontece, irmãos? Acabou. Encerrou. Amém? A ideia é de um recipiente contendo pecados. Quando esses pecados chegam a um limite, a pessoa perde o direito de viver. Por isso que a Bíblia diz que os perversos viverão metade dos seus dias. Isso se aplica aos ímpios, porém surge a pergunta, os cristãos e os cristãos que não confessam suas faltas? Vivem pecando, sem confessar. E vão deixando um após o outro. O que acontece com os pecados que não são confessados, irmãos? E se um cristão se entregar aos pecados, será que ele vai viver muito tempo, irmão? Como é que será a disciplina de Deus sobre ele?
Então esses textos mostram a correção de Deus para nós. Oxalá nós sejamos corrigidos agora. Amém, irmãos? Que haja a disciplina de Deus sobre nós agora, que nos faça participantes da santidade de Deus. Porque senão, aí nós teremos correção no tribunal de Cristo. Amém? Salmo 89. Verso 26. Aliás, verso 30, irmãos. A gente não vai ler tudo. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos, não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei deles a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi, a sua posteridade para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Então aqui você fala de disciplina para os filhos. E que disciplina é essa, irmãos? Hã? Que disciplina é? É assim ou não é? Então, primeiro nós precisamos desmistificar essa ideia, irmãos, de que Deus é um pai negligente. Nós temos que desmistificar essa ideia. Que se nós sofrermos, então Deus é mau. Nós temos que desmistificar essa ideia. Porque nós sofremos, porque nós somos maus. E Deus nos disciplina. Amém? Para que sejamos participantes da sua santidade. Amém, irmãos? Então nós temos que desmistificar essa ideia, que se Deus corrigir os seus filhos, então como é que Ele nos salvou se vai nos corrigir? Não tem nada a ver, porque vocês são filhos, que Ele vai corrigir. Amém? Senão agora, no tribunal de Cristo. Então tudo que você deixar para depois, você vai ser corrigido no tribunal de Cristo. Amém? Entenda isso, irmãos. Se você não quer ter nenhum problema no tribunal de Cristo, não, irmão, não quero ter nenhum problema. Problemas com desavenças, problemas com juízos equivocados sobre as pessoas, palavras que você proferiu contra pessoas, se conserte. Amém? Ou com Deus ou com as pessoas. Você não quer ter nenhum problema? Conserta. Amém? Porque vai ter que consertar. Não é para ficar com nada para consertar com os outros. Amém, irmãos? Então, guarde os textos, irmão, sobre esse tribunal. Romanos 14:10, 2 Coríntios 5:10, Hebreus 10:30. Guarde no seu coração. Amém? E guarde também com a medida que você mede, você será medido. Amém? Guarde isso no seu coração. O critério do seu juízo vai ser a vara de medida que você mede os outros. Guarde isso. Por isso que Jesus disse assim em Mateus capítulo 7. Já estamos no juízo, amém? O Senhor já nos arrebatou, estamos reunidos com Ele em nuvens para o juízo do tribunal de Cristo. E nós vamos dar conta de tudo que nós fizemos por meio do nosso corpo.
Não julgueis para não seres julgados, porque com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, 7:1 de Mateus, vos medirão também. Como é que é, irmão? Você quer saber qual é o critério? Pare de julgar os outros, irmão. Amém? Pare de ser o juiz. A Bíblia fala que o juiz não chegou ainda. Não estou falando que você não deve analisar as coisas, reter o bem e se abster do mal. Estou falando que a ideia aqui é proferir sentença sobre outros. Amém, irmãos? A mesma medida que nós usamos para avaliar os outros, será a medida que nós seremos avaliados. Com a medida que vós medires, vos medirão também. Então, se você é muito criterioso, com as coisas, o critério para você vai ser muito fino também, para julgar você. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Aí você entende, irmãos, quando Jesus disse que a misericórdia triunfa no juízo. Amém? Eu vou dar o texto para vocês. Tiago, capítulo 2, verso 13. Guarde esse texto. Aquele que lida com amor em suas ofensas, quando é ofendido, receberá misericórdia, irmãos. 2,13. Amém? Aquele que lida com misericórdia, receberá. Sabe o que significa isso? Segundo um irmão antigo, ele dizia assim, você está sendo julgado e foi misericordioso. Então com você será usada a misericórdia. Mas se você não foi misericordioso, com você não será usada a misericórdia. Amém, irmãos? Então é muito bom sermos semelhantes ao nosso Deus, sermos misericordiosos. Aqueles misericordiosos alcançarão misericórdia. Amém? Amém, irmãos? Não ouvi nenhum amém forte, assim. Está todo mundo examinando a si mesmo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém? Vamos seguindo aqui. Então, no tribunal de Cristo se decide quais os santos são vencedores e qual a disciplina dos que não venceram. Número de açoites, número de punição. Aí nós podemos ler várias parábolas. A parábola das minas, dos talentos. Por exemplo, nessas parábolas o Senhor vem acertar contas. Nós podemos dar uma olhada nas parábolas dos servos. Os que não sabem negociar. Amém? Apocalipse 22:12. Você pode ler lá. Olha só que lindo, né, irmãos? O Senhor vem, eu vou morar no céu com Ele. O Senhor vem, você vai morar no céu com Ele. Mas Apocalipse 22:12 diz assim, eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso é uma mensagem para nós, irmãos. Amém? Isso é a mensagem às 7 igrejas. Jesus não falou de perder a salvação para nenhuma das 7 igrejas. Mas Jesus falou que retribuiria a cada um segundo o seu procedimento. Amém? O que ele vai fazer, irmãos? Retribuir a cada um de nós segundo o bem e o mal que nós fizemos por meio do corpo. Então são assuntos sérios. Amém?
No tribunal de Cristo será pronunciada sentença de galardão ou de perda, de recompensa pelas obras ou disciplina pela negligência. Temos que ver cada caso, seu julgamento e sua sentença. Algumas vezes temos a sentença positiva e outras negativas. Por exemplo, leia Mateus capítulo 5, 6 e 7. Você quer entrar no reino dos céus? Leia Mateus capítulo 5, 6 e 7. Amém? Então nós vamos agora, não sei que horas nós temos aí, talvez só entrar na primeira, analisar em termos negativos a questão dos danos, porque é necessário para a nossa advertência. Amém? Nós vamos estar diante do tribunal de Cristo, ou nós recebemos galardão, ou disciplina. Ah, então tem dano para nós? Tem. Os irmãos sabiam, por exemplo, que a geena de fogo, que é chamado lago de fogo, que na sua tradução às vezes é inferno, tem 3 períodos. Tem um período agora, segundo a Bíblia, tem um período no milênio e tem um período pós o milênio. E segundo a Bíblia, alguns irmãos sofrerão dano nesse lugar no milênio. Aliás, esse lugar no milênio é o lugar de disciplina para os crentes. É só você ler, por exemplo, Mateus capítulo 5, verso 27 a 30. O Senhor fala sobre isso. O Senhor fala que se você chamar o seu irmão de raca, que significa vazio, cabeça oca, você está sujeito ao tribunal. Se você chamar ele de moré, a Bíblia diz que é rebelde contra Deus, você está sujeito à geena de fogo. Veja que advertência terrível, irmãos. A gente pode até ler o texto. Mateus 5. Isso, 22. Isso é uma desavença entre irmãos. Não é só essa que tem aqui, não. Porque aqui é uma desavença, né? Depois nós vamos ver a falta de perdão entre irmãos. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar está sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que aquele que sem motivo se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. Segundo o irmão que comenta esse texto, diz que esse é um julgamento agora já. E quem proferir um insulto a seu irmão, esse é o raca, o cabeça oca, vazio. Está sujeito ao tribunal. E quem chamar o seu irmão de rebelde, é a palavra aqui, moré, estará sujeito, aí a palavra é geena de fogo. Se, pois, trazeres a tua oferta ao altar e ali lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando faz a tua oferta. E Jesus diz, entra em acordo, sem demora, com o teu adversário. Enquanto estás com ele a caminho, para que o teu adversário não te entregue ao juiz. E o juiz é oficial de justiça. E sejas, em verdade te digo que não sairás dali até que pagues o último centavo. Veja, irmão, tem uma desavença entre 2 irmãos aqui, certo? Que não foi resolvida até o tribunal de Cristo. E o que Jesus disse para fazer? Entra em acordo com o teu irmão, que era irmão até ali atrás. Aquele que chamar o seu irmão, depois esse irmão virou adversário. Isso é uma desavença entre 2
irmãos. O que acontece se essas pessoas não se resolverem? Elas estarão diante do tribunal e receberão sentença. Terrível, né, irmãos? E diz que não sairá dali até... Por que não falou ele que não sairá nunca dali? O que vai sair? Se for para o inferno, não vai sair nunca dali. Então, vai sair dali ou não vai? Leia aí na sua Bíblia, aí, verso 26. Sai dali ou não sai? Não sairá dali até que... Então, sai dali. Sai ou não sai? Se vai para o inferno, não sai de lá. Ninguém sai de lá, irmão. Amém? Se não é para irmão isso aqui, então tem alguma coisa errada aqui. Porque está o irmão aqui, entra em acordo com o teu irmão, não chame o teu irmão disso, não chame ele daquilo, não chame ele de rebelde contra Deus. Se você chamar, você estará sujeito à geena de fogo. Não é interessante isso? Então há uma sentença para entrar em acordo com o irmão que se tornou adversário enquanto está com ele no caminho. A falta de acordo levará ao tribunal, onde o juiz dará a sentença. O tal será lançado em prisão. Isso é para crente, irmão. Não para ímpio. E não sairá dali até que pague o último centavo. Amém? E nós continuamos semana que vem. Tem muito. Vou fazer uma brincadeira aqui, irmãos. Tem muito açoite no lombo de crente. Amém? Para aquele crente que pensa que pode viver a vida como quer. Porque ele recebeu uma coisa inimaginável dentro dele. Vamos dizer assim, eu acho que a gente anda meio frouxo, então é bom que a gente se assuste um pouquinho, né? Ai de nós. Amém? Talvez porque sabia tudo isso que Paulo falava assim, ó, ai de mim se não pregar o evangelho. É verdade. É verdade. Amém? Então, ai de nós, irmãos. Porque o Senhor julgará o seu povo e aplicará disciplina sobre os seus filhos. Por quê? Porque são filhos. Amém? Porque são filhos. Eu acho que é uma ótima notícia. Porque aqui temos tudo gente nova, né? Quase um grupo de jovens. Não é, irmãos? Talvez o mais velho aqui tenha 40 e pouquinho. Né? 40 e tantos. O irmão Wes tem quanto, irmão? Tá, dá tempo. Dá tempo ainda. Não é? Amém, irmãos? Mas o Senhor julgará o seu povo, o Senhor disciplinará os seus filhos. Talvez em vida ainda, mas não deixe nada para o tribunal de Cristo. Irmãos, por isso que a gente vê tanta gente na hora da morte gritando para fulano, beltrano, ciclano e no hospital, porque é onde começa a pegar a consciência que vai ficar coisa para trás. E vai ficar para trás, se ficar para trás, irmão. Tem gente aí que vai precisar de um caderno, né? Encher um caderno e ficar um ano inteiro batendo papo com pessoas. Né? Então, se você não quer problema, evite as desavenças entre os irmãos. Amém? O Senhor dá tempo. Né? Entre em acordo com o teu adversário, enquanto que estás com ele no caminho. Esse é o caminho, é o percurso da sua vida. A rota da sua vida. Amém? O curso da sua vida. Entra em acordo. Amém, irmãos? A gente não pode impedir que pessoas tenham algo contra nós. Mas as que a gente sabe, a gente precisa arrumar. Amém? Para depois não ficar lá de cara com o juiz e os dois irmãos de cara com o juiz e agora. Agora não tem desculpa. Amém? Ele disse isso, ele me disse isso. Não tem desculpa. Naquele dia, não.